É, cartografia 1, aula 5, Geografia 1, volume 1. E haja informação, né? Cartografia. O que é cartografia? Você olha assim para essa imagem aqui, já dá mais ou menos a entender o que é cartografia. A cartografia é uma área da geografia que se aproxima muito da matemática. Então, a gente vai ver aqui, estudar um pouquinho sobre... É a ciência dos mapas, de elaborar mapas, de estudar os Vai ter mapas. escala. Isso, exatamente. Vamos ver escala de novo. Maria. Vamos ver se consegue, né, processar isso aí e tudo mais. Vocês veem, não vê só em geografia escala, você vê geografia, vê matemática, né? Vê nas duas disciplinas. E geralmente no Enem sempre cai alguma questãozinha de escala. Ou cai na parte de geografia, ou cai na parte de matemática. Pode estar associada aí às duas áreas de conhecimento. Aí sim, então, cartografia lida de todos os assuntos relacionados a mapas, certo? Então, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre... agora, no início, o histórico sobre os mapas. Tipo, a gente vai ver aqui o mapa mais antigo do mundo, que a gente tem noção, né? O mapa mais antigo do mundo que a gente tem noção, que foi encontrado, que é o mapa de Iguaçu. A gente vai ver um pouquinho do histórico da cartografia, vai ver algumas técnicas de cartografia, vai ver como a cartografia ela foi aplicada ao longo do tempo, seja para a sobrevivência do ser humano, seja para a questão de encontrar um recurso natural, sei lá, para a guerra, muito utilizado para a guerra. Na verdade, a cartografia ela surge muitas vezes, principalmente lá pelo século XVIII, XIX, né? Ela tem essa finalidade aí específica. Ela foi muito utilizada para o imperialismo, muito utilizada nas duas guerras mundiais, na Guerra Fria, enfim. A cartografia ela sempre foi utilizada. Na verdade, a gente vai começar a perceber que ela sempre foi utilizada, né? A questão dos mapas. Tipo, por exemplo, já que a gente já está começando mesmo, os mapas mais antigos do mundo são mapas que eram numa época que não existia caneta, não existia papel, não tinha como o homem, né, fazer aquilo ali de forma elaborada, não existia como. E como eram os primeiros mapas? Geralmente os primeiros mapas você encontrava eles bem pequenininho, cabia na palma da sua mão, era numa placa de argila, ou então, sei lá, numa folha de uma espécie da vegetação, ou então você poderia encontrar nas paredes de cavernas, né? Tipo as pinturas rupestres. Aquilo ali é um exemplo de mapa, um mapa antigo. Uma pintura rupestre é um exemplo de um mapa. Por quê? Porque representa o modo de vida das pessoas, geralmente a cultura, né? Como eles viam a vida. E os mapas servem para isso. Os mapas servem para representar o modo de vida das pessoas, cultura, religião, crenças, enfim. Serve para representar o território. Os mapas eles podem ter infinitas possibilidades ali de objetivos. Você pode ter vários objetivos, certo? Mas os mapas mais antigos eram mapas que, no tempo das sociedades primitivas, onde não existia caneta, não existia papel, né? Não existia essa possibilidade de você fazer um mapa ali rebuscado. E a gente vai conseguir perceber que a cartografia ela acompanha o desenvolvimento da sociedade. Então, a partir do momento que a sociedade vai evoluindo, vão surgindo ali aparatos técnicos, vai evoluindo também a cartografia, o modo de perceber o mundo e cartografar esse mundo, e né, desenhar e mapear esse mundo. Tudo isso vai mudando conforme a evolução da sociedade. E é assim até hoje, né? Os mapas eles vão evoluindo conforme a gente também vai se desenvolvendo. Isso é um fato, né? Que todo mundo sabe. Quer dizer, não sei se todo mundo sabe, mas que é isso, acontece. Então, nessa parte de introdução vai dizer o quê? Vai dizer que os mapas, eles sempre foram instrumentos utilizados pelos homens, sempre, né? Desde aquelas pinturas rupestres que representavam o modo de vida das pessoas, por exemplo, alguns mapas eles poderiam representar rios próximos ali do local onde a sociedade vivia, ou então, pelo menos, estava passando por ali, né? Já que a gente está falando aqui de um período que o homem talvez fosse nômade ainda, talvez não, que o homem seria nômade, né? Que ele ficava se deslocando no espaço o tempo todo, mas o homem já se utilizava de mapas para cartografar ali o território, para saber, ó, em tal local, em tal época do ano, eu vou encontrar tal alimento para mim, tais animais eu posso encontrar aqui, ali não, assim, aqui sim, enfim, já poderia cartografar isso aí. Basicamente, os mapas primitivos eram mapas que representavam coisas que serviam para a sobrevivência do homem, certo? Representava basicamente aí coisas ligadas à sobrevivência. E no decorrer do tempo, os mapas foram evoluindo, porque técnicas foram surgindo de mapear, de mapeamento, de cartografar. E aí, os mapas eles podem ter diversas finalidades, como eu falei para vocês. Pode ser uma finalidade econômica, assim, ligada à questão de recursos naturais. O mapa ele pode ter a finalidade de cartografar áreas de reservas de petróleo, ou então áreas onde a gente encontra grande concentração de carvão mineral, onde a gente vai encontrar grandes possibilidades
sei lá, minério de ferro. Enfim, tem infinitas possibilidades, né? Mas, tipo, no decorrer da sociedade, da evolução das sociedades, os mapas também foram mudando. É isso que eu estou querendo dizer até agora. E também pode atingir a questão a questão bélica, né? Os mapas, eles são estratégicos. O mapa, ele é um poder que você tem ali nas suas mãos. Por exemplo, o Império Romano, a gente vai ver um pouquinho sobre a questão questão histórica. O Império Romano do Oriente foi um império que durou 1000 anos, o Império Romano do Oriente, que era o Império Bizantino. Foi durante a Idade Média, né, seu apogeu, conseguiu assim, alastrar sua área de domínio na Europa, na Ásia, no Norte da África. Eles tinham um poderio gigantesco, o Império Romano. E uma das formas deles conseguirem administrar um império que era tão gigantesco era mapear. Então, eles mapearam o Império Romano e ficava muito mais fácil com o mapa de você administrar ali os locais que você tinha que passar para arrecadar imposto, por exemplo. Então, ficava muito mais fácil. O mapa, ele serve para isso também. O mapa é um instrumento para o Estado, é um instrumento para o governo, é um instrumento de planejamento, é um instrumento de arrecadar imposto, de saber também as fragilidades do território ou potencialidades do território. É também uma forma de você cartografar a população em si também. Como eu falei, né? Existem mapas com diferentes objetivos, diferentes finalidades. Mas, enfim. Então, ao longo do tempo, ao longo da história da humanidade, no nosso planetinha, o homem, ele sempre se utilizou da cartografia, né? Do ato de cartografar o seu espaço, o espaço geográfico, onde ele vive, ou por onde ele percorre, enfim. De início, os mapas eram muito utilizados para a questão da sobrevivência, mas com o tempo, né? Com o tempo, os mapas foram mudando e também o interesse do homem foi mudando. Então, foram surgindo mapas cada vez mais diversificados, com objetivos aí, enfim, infinitos, certo? Além aí do que a gente poderia falar aqui, diversos tipos de mapas, diversas coisas que poderiam ser cartografadas. Porque a cartografia, ela é muito, muito ampla, né? Você consegue cartografar o que você quiser, dependendo da sua finalidade. Então, uma das áreas que mais bombou na geografia foi a cartografia. De repente chegou a geografia e de repente bombou. Óbvio, porque ela é utilizada como instrumento de poder pelos estados maiores. A cartografia ela é utilizada pelos governos, né, como uma forma de administrar território, uma forma de certa forma, perfeito que eu falei agora, é um meio estratégico, um mapa é uma estratégia. Então, tem países que, por exemplo, o Hatzel, a gente falou de Hatzel, né? Hatzel foi um dos primeiros caras aí que começou a escrever sobre geografia, enquanto uma disciplina já institucionalizada do século XIX. E ele dizia que para você vencer uma guerra, você tem que conhecer a geografia dos outros países. E uma forma de você conhecer a geografia dos outros países para vencer um conflito era você ter em suas mãos um mapa. Perfeito. Então, você sabia ali montar estratégias de como atacar o seu oponente, de como vencer de forma rápida ou estratégica o seu oponente, certo? Então, o mapa, ele basicamente sempre foi utilizado aí como um recurso estratégico. Dependendo da finalidade, né, é um recurso estratégico. Uma das áreas para os gregos. Aí uma coisa, geralmente os mapas do mundo que a gente tem são mapas que colocam a Europa no centro do globo, né? A Europa está lá no hemisfério norte, bonitinha, e ela está sempre lá, bem evidenciada. Por quê, Ana Beatriz? Essa questão do eurocentrismo dos mapas começou com os gregos. Os gregos foi a galera que começou de certa forma, a mapear o mundo conhecido até então, o mundo habitável até então. Eles começaram a disseminar a ideia do eurocentrismo, certo? E colocar a Europa no centro do globo. Mas, por exemplo, se eu tivesse com o mapa aqui agora, e eu o mapa do mundo, e eu invertesse ele de cabeça para baixo, tem uma questão no livro de vocês que é um mapa invertido. Não sei se vocês pararam para ver, mas tem uma questão ali que vocês vão responder, que é um mapa invertido. Mapa do mundo de cabeça para baixo. O mapa do mundo de cabeça para baixo, ele não está errado. Por quê? Porque no espaço não existe em cima nem embaixo. Tipo, eu estou no espaço, estou orbitando a Terra. Tem essa questão de hemisfério norte e hemisfério sul? Não existe isso. No espaço não existe em cima e embaixo. Depende da sua observação em relação à Terra. Depende da sua posição em relação à Terra. Aí, dependendo da minha posição em relação à Terra, eu vou dizer, vixe, isso aqui é o norte, isso aqui é o sul, isso aqui é o... Tá entendendo? Porque no espaço não existe esse negócio de posição, de você estar em cima ou estar embaixo. Então, o mapa do mundo invertido, o mapa de ponta-cabeça, que a gente chama, é um mapa correto, entendeu? Você só inverteu ali a ordem de análise do mapa, mas é um mapa correto. Assim como o mapa onde colocar a Europa lá no hemisfério norte,
A África, grande parte da África no hemisfério sul, a galera daqui também, grande parte no hemisfério sul, enfim. Aquilo ali, a ideia que a gente tem até hoje de colocar a Europa no centro do globo é uma ideia que começou basicamente na época dos gregos, né, de confeccionar os mapas. Eles diziam que o mundo habitável, os gregos diziam que o mundo habitável ali, no momento deles, era o mundo do hemisfério norte. Então, os primeiros mapas do mundo foram confeccionados por pessoas que habitavam o hemisfério norte, europeus. Então, começaram a colocar a Europa no centro do mundo e, especificamente, na parte de cima. Então, imagine que, tipo, se os brasileiros, vamos dizer, hipoteticamente, fossem as primeiras pessoas a confeccionarem mapas do mundo, possivelmente a gente estaria no hemisfério norte. Porque a gente tem essa ideia de colocar a gente sempre no topo, né? Tem isso. Tem essa ideia. Né? Enfim, a gente gosta de ver a gente no topo das coisas. O sistema criou isso na gente, mas enfim. Então, assim, quando eles começaram a fazer os primeiros mapas do mundo, começaram a colocar a Europa em cima, porque, enfim, eles diziam que era um mundo habitável, e tem essa ideia também de superioridade e tudo mais, de se colocar em cima das coisas, no topo, enfim. Então, os gregos começaram a disseminar essa ideia do eurocentrismo, né, de colocar a Europa no centro do mapa e no topo do mapa. Então, ó, para os gregos, a parte do mapa habitável era apenas o hemisfério norte, enquanto o hemisfério sul, para eles, era uma área de muito calor, temperatura elevada. Então, para eles, o hemisfério sul era uma região inóspita para a vida humana. Tipo assim, não habitável. Lógico que tinha pessoas habitando, mas para eles era uma coisa assim, olha, não dá para morar aí no hemisfério sul, não é legal, não é interessante, é muito calor, muito quente, não dá. Então, eles começaram a difundir essa ideia aí que o hemisfério norte era uma área, de certa forma, privilegiada, porque era mais habitável, era melhor. E aí começaram a colocar a galera da Europa no centro do mapa e no topo do mapa. Pronto. Aí, pronto, essa concepção dos gregos, né? Ó, a concepção cartográfica que coloca a Europa no centro do mundo foi uma herança da Grécia Antiga. Ok, uma herança dos gregos. Começou com eles. E isso foi passando, né? Tipo, os mapas foram sendo feitos ao longo do tempo, depois dos gregos, foram sendo feitos, e a Europa continuou no centro do globo, do mapinha do mundo. Começou no centro, continuou no centro, no topo, né? Começou com os gregos e isso foi persistindo. E existe até hoje. O mapa que eu uso na sala de aula, se eu fosse abrir aqui um mapa, deveria ter aberto, né? Mas, enfim, vocês lembram aí na cabeça de vocês o mapa do mundo. Que eu uso tanto nas aulas, tá com a gota, que não lembrar. Aquele mapinha que eu levo para a sala de vocês, aquilo ali é um mapa que é de origem dos gregos, né? Vem ali, é uma herança dos gregos, de colocar a Europa no centro e no topo do mapa. Mas eu poderia inverter qualquer a posição ali naquele mapa, que ele não estaria errado. Porque no espaço não existe isso em cima ou embaixo. Depende da sua posição em relação à Terra. Não existe essa ideia de norte e sul. Não existe isso no espaço. Depende da sua posição. Certo? A gente estuda, assim, hemisfério norte e hemisfério sul. Parece que eu estou meio que desmistificando a aula de ontem, né? Meu Deus do céu. Não é isso, não. Mas a gente estuda como se existisse, como se existisse, não, existe, né? Na geografia, na cartografia, a gente estuda hemisfério norte, hemisfério sul, porque isso fica muito mais fácil da gente compreender a geografia, o que acontece no mundo, calcular horas, saber a sua posição exata, enfim. Mas se você estivesse no espaço, orbitando a Terra, não existe isso de em cima e embaixo. Não existe. Certo? Tem até uma charge de Mafalda, eu publiquei uma vez, faz um tempinho já. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Bem bonita. Ela perguntando se o mapa estava errado. Porque ela estava vendo um mapa de ponta cabeça. Cadê? É essa charge aqui. Olha. Mas acho que vocês não vão conseguir ver, não. Ler. Não consegue ler, não. Consegue? Mas tá vendo que ela tá... Olha, ela tá olhando o mapa. A gente já viu, tem até em prova. Tá, né? Ixi, Maria. Ok. Ela tá vendo o mapa de ponta cabeça. Não, tá... tinha no livro antes. Sim, ok. Olha, mas você está colocando ao contrário, o mapa está ponta cabeça. Mas você está colocando ao contrário. Ao contrário de quê? A Terra está no espaço, o espaço não tem nem em cima nem embaixo. É isso. Então, continuando, a cartografia motivou importantes modalidades de orientação, e blá, blá, blá. Aí foram criadas ao longo do tempo as coordenadas geográficas, latitude, longitude, começaram a posicionar os oceanos, né? Até diz aqui, mesmo incorreto, mas começaram a posicionar os oceanos, enfim, começaram a construir os primeiros mapas do mundo. Mas essa ideia de colocar a Europa em cima, no topo, bonitinho, no centro do mundo, ali é uma ideia que começou com os gregos. A origem dos mapas.
Então, eu falei para vocês que os mapas é um recurso estratégico, é um recurso de poder, é um recurso geopolítico, é um recurso que pode ser utilizado para a economia, para a população, para evidenciar um problema social e por aí vai. E o mapa mais antigo do mundo, que a gente sabe, que a gente tem notícia, o mapa mais antigo encontrado é esse bonitinho aqui. Ó. É o mapa de Gassu, encontrado em uma região da Babilônia chamada de Gassu. Por isso que ele tem o mapa de Gassu. Aí a Babilônia era uma cidade, né? Um espaço ali que pertencia à Mesopotâmia, não é isso? E ela ficava muito próxima ficava nas margens do rio Eufrates. Aí pressupõe-se que esse mapa aqui, que ele é de 2.500 anos antes de Cristo, olha aí, para você ver como a cartografia é muito antiga. Esse mapa aqui, ele deveria representar, a gente entende que ele representa, eu não consigo perceber isso direito, né? Eu vou tentar um zoom aqui, não, tá como dar um zoom mais que isso, não. Então, eu não consigo perceber isso direito, mas o que a galera diz, que estudou, né, é que ele representa possivelmente um modo de vida deles, óbvio, mas estaria sendo representado ali o Eufrates. Alguma parte dele ali, ele está numa placa de argila, esse mapa. Ele foi feito numa placa de argila. E ele estaria representando aí o rio Eufrates, porque a Babilônia ficava bem próximo das margens do rio Eufrates, certo? E algum modo ali de vida, de sobrevivência deles. É isso que esse mapa estaria mostrando, mas é isso, é bem pequenininho isso aí, que cabe na palma de uma mão e é uma placa de argila. Porque os mapas de antigamente, como não existia nem caneta, nem lápis, nem nada, então eram feitos geralmente em rochas ou em placa de argila ou numa espécie de uma folha de um vegetal, enfim, era de forma muito rústica. Esse é o mapa mais antigo que a gente tem noção, né? De 2.500 anos antes de Cristo. E aqui diz, antes das grandes navegações dos séculos XV e XVI, os mapas já tinham surgido, óbvio, há muito tempo, a cartografia é muito antiga. Nas sociedades mais primitivas, a necessidade de sobrevivência, como localizar seus recursos, caminhos que levavam o homem até alimentos, fazia com que os homens eles documentassem, eles cartografassem aquilo ali, né? Porque de certa forma servia para sua sobrevivência, óbvio. Aí deixa eu subir. O mapa de Gassu, esse aí, de 2.500 anos, origem da Mesopotâmia, já falei. O que mais? O mapa é uma confirmação de que o mapa é uma confirmação de que o homem já registrava e documentava informações necessárias para sua sobrevivência. Sim, o homem sempre fez isso. Ok. O mapa ilustrado anteriormente se preocupava em representar os rios, mas aí estima-se que seja o Eufrates, por causa da proximidade com o Eufrates, da civilização com o Eufrates, e o território nas proximidades deles. Já na China oriental, na China imperial, na época da China, a China era um império, durou muito tempo. Sim, eu vi aqui, Tarsila, sua mensagem. Na China imperial, muitos mapas foram produzidos e eram muito utilizados por navegantes. Agora já mudou um pouco aí a logística, né? Mapas sendo utilizados para navegação. Isso vai ser utilizado aí durante muito tempo, também durante as grandes navegações dos séculos XV e XVI. E esses mapas, eles documentavam o quê? Os roteiros, as trilhas, por onde os navegantes passavam, né? Suas viagens, e documentavam ali tudo através de informações. Já na Idade Média, os mapas da Idade Média, a Idade Média é um período da história, né? Um momento da história que vai do século V ao século XV. A Idade Média começa com o final do Império Romano do Ocidente, 476, depois de Cristo, e ela termina em 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, né, que é o império que vai durar 1.000 anos, aí, em torno de 1.000 anos, de 10 séculos. E aí, o que acontece? Esse período da Idade Média é um período que o pessoal chama de Idade das Trevas, não sei o que lá, que a gente sabe que, geralmente, quem poderia ler livros, estudar, era a galera da igreja, né, o clero, estava dentro da igreja. E, de certa forma, o conhecimento, durante muito tempo, teve restrito a poucas pessoas, porque nem todo mundo sabia ler, nem tinha acesso também a material, a livro, né, que pudesse ler. Então, a igreja, ela meio que, o cristianismo foi muito influente durante a Idade Média. Isso vocês já viram há muito tempo, né? Enfim, estou só dando uma reprisada. Então, assim, o ato de elaborar mapas era muito comum durante a Idade Média ser feito por bispo, por padres, por a galera do clero. Geralmente, quem elaborava mapa era a galera do clero. Então, assim, eles tinham poder para isso, né? Eles tinham conhecimento em suas mãos, eram eles que mais estudavam. Então, assim, os mapas da Idade Média geralmente são mapas
que a gente vai chamar de mapas de formato TO. Mapa TO. O que é isso? Aí, peraí, que eu tenho que mostrar alguma coisa, vocês não vão ficar imaginando. Peraí. Eu vou pesquisar aqui, que eu não abri nada ainda. Agora vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Mapa TO. Porque ele tem esse formato TO, como se fosse uma cruzinha. Lembrando, Idade Média, né? Olha esse aqui, ó. Aí, lembrando que todo mapa do mundo é o mundo conhecido até então. Então, vocês vão ver aqui, vai ser um mapa conhecido até então. Certo? Peraí. Aí, geralmente, os mapas da Idade Média, eles tinham Jerusalém no centro, né? Porque tinha-se essa ideia, né, que Jerusalém era o centro do mundo, o cristianismo, né? Obviamente. Cidade sagrada para 3 religiões, inclusive para o cristianismo. Então, eles colocavam o Jerusalém no centro. Então, esse mapa aqui é chamado de mapa TO, porque realmente é formato de um T, ó. T e por volta o O. Mapa TO. Esses mapas, eles mostravam aí o mundo conhecido. Então, aqui eles colocaram Ásia, Europa e África. Era como eles viam, como eles imaginavam que seria aí, né, o mundo habitável, o mundo conhecido. E repare que em cima, no topo a gente tem o quê? O paraíso. A ideia de o paraíso está em cima, né? O paraíso, eu vou morrer e vou para o paraíso está em cima. Essa ideia aí é uma ideia, né, que começou a ser incutida nos mapas nesse período da Idade Média pela Igreja Católica. Né? Colocar o paraíso em cima. E as pessoas dizem, eu vou para o paraíso, vou não morrer, vou para cima. Por causa disso aqui, muitas vezes. Certo? E é isso. Tem alguns mapas da Idade Média que representam também o corpo de Cristo. As mãos e os pés e a cabeça. Representa basicamente o norte, o sul, o leste, o oeste. Começaram a fazer mapas também dessa forma. Em outro momento eu vou mostrar. Acredito que tem, não sei se é no livro da primeira série, acho que na primeira série. Vocês já chegaram a ver, acredito, um mapa onde os braços de Cristo e os pés de Cristo e a cabeça de Cristo representam, e botava Jerusalém no centro, representa ali as direções do mapa, norte, sul, leste, oeste, representado através do corpo dele. É um mapa da época da Idade Média, né? Os mapas da Idade Média são mapas assim, nesse estilo. Deixa eu sair daqui. Pronto. Cadê? Ao atingir seu auge, o comércio estimula uma corrida. Aí aqui a gente já vai começar a adentrar numa época já das grandes navegações, certo? Com o começo aí lá nos séculos XV, XVI. Ao atingir o seu auge, o comércio estimula uma corrida para descobrir e conquistar novas terras. Mas para você descobrir e conquistar novas terras, você precisa de quê? De mercadorias, enfim. Você precisa de quê? De ter conhecimento sobre os mares, sobre o oceano. Você precisa de ter conhecimento. E aí, é tanto que nas grandes navegações, quem contornou a África foram os espanhóis, né? Eles contornaram Não, perdão. Foram os portugueses, porque os espanhóis vieram a oeste e chegaram até a América Central. Foi o Cristóvão Colombo que chegou primeiro à América Central. Quem contornou primeiro a África foram os portugueses. Aí, o que é que os portugueses faziam, por exemplo? Eles andavam um pouquinho da África, navegavam um pouquinho a costa da África, porque não sabia até onde a África ia. Não se sabia até onde ia. Deixa eu ver aqui o primeiro cara, não sei se foi Vasco da Gama. Alguém lembra aí o primeiro cara a contornar o Cabo da Boa Esperança? O primeiro? Vasco da Gama. Foi Vasco da Gama, foi? Que ano, hein? Século XV. Ele teve que contornar a África todinha para chegar na Ásia. Foi. Atravessar o Cabo da Boa Esperança. Pronto. Aí o que é que eles faziam, os portugueses? 1498. 1498, né? Pronto. Diz aqui que... Oxe! Cabo das Tormentas foi a primeira vez, em 1488, pelo navegador português Bartolomeu Dias. Tá aqui, foi Bartolomeu Dias. Eu acho que Vasco da Gama foi o primeiro a conseguir atravessar, não? A primeira chegada foi do Bartolomeu. Enfim, tem que fazer uma pesquisa aí. Passa aí para me ajudar. Está dizendo aqui que é o Bartolomeu. Primeiro Não, peraí, no livro tem dizendo. Bartolomeu Dias, ele chegou lá no sul da África, que é no Cabo da Boa Esperança, e Vasco da Gama, ele contornou a África até chegar na Índia. Ah, sabia que teve um primeiro que chegou até lá, que foi o Bartolomeu. Pronto, pois bem. Aí, o que é que aconteceu? O que é que os portugueses faziam? Que nesse meio termo eles teriam se desviado ali um pouquinho na rota e chegaram até a América, né? É isso que conta pra gente.
Aí, sim, eles teriam começado a contornar a África, não tinha dimensão da África, até onde ela ia e tudo mais, não sabia também se eles tinham mantimento para tanto tempo em alto mar. Aí eles iam com uma expedição marítima, contornavam um pouco a África e voltavam para Portugal e cartografavam até onde eles tinham ido. Aí depois, aí vinham outra expedição, descia, contornava um pouco mais da África. Epa, vamos parar aqui, não dá mais certo não, porque a gente já sabe que o caminho de volta é longo. Aí voltava, mapeava aquilo ali. Até eles conseguirem, em 1488, chegar no Cabo da Boa Esperança mesmo, né? O Bartolomeu Dias. E depois disso, não lembro o ano, tem o ano aí, que o Vasco da Gama realmente consegue chegar às Índias. Tem um ano aí que você falou. 1498. 1498. Ou seja, 11 anos depois, né? 11 anos depois do Bartolomeu Dias chegar no Cabo da Boa Esperança. Quando eles tiveram dimensão até onde ia a África, ficou perfeito, porque aí, tipo, eles voltaram, vamos precisar disso, disso, daquilo, para contornar toda a África e chegar às Índias. E aí fizeram. Pronto. Aí aqui, quando começam as expedições marítimas, a cartografia ganha uma dimensão ainda maior, pois dela dependia o sucesso das expedições. Então, ela foi extremamente estratégica e importante, né? Um instrumento de poder. De início, os mapas que mostravam essas rotas marítimas, né, no litoral, eram chamados de mapas portulanos. Os portulanos eram mapas que mostravam as rotas no litoral. Então, de início, eram esses aí. Eram mapas bem rústicos, bem simples, e com o tempo foi sendo melhorado. Nesse contexto, havia uma preocupação em orientar os navegantes naquele local, mas sem contar ainda com a precisão das latitudes e longitudes, que passou a existir um tempo depois. Conforme as navegações se desenvolviam, as técnicas iam surgindo e iam melhorando a confecção de mapas. Ok, pronto. As visões da Terra. Os mapas do mundo, né? Como é que a gente entende essa questão dos mapas do mundo antigos? Durante muito tempo, o mundo imaginava o mundo Europa, que era que começou a construir os mapas do mundo. Enfim, é muito triste a gente estuda história há muito tempo, a história da galera da Europa. É muito Europa, né? A história é muito focada na Europa. Mas, enfim, é o velho mundo, de qualquer forma. Durante muito tempo, se imaginou que a Terra ela estaria no centro do universo. Então, assim, quando você para pensar, não é uma coisa assim tão ilusória. Quando não existia telescópio, não tinha como você ter uma dimensão precisa do que estava acontecendo, e você, tipo, observava muito o céu. A galera, os primeiros astrônomos, eles observavam muito o céu. Então, eles ficavam olhando, vixe, durante o dia o Sol nasce naquela direção, aí ele faz isso assim, ou então faz isso assim, e se põe em outra direção. Ficava observando que o Sol estava, tipo, girando, né? Aí observava a Lua. Ixi, também é assim a Lua, fica girando. Aí começaram a observar algumas estrelas. Aí perceberam uma certa diferença de alguns astros em relação a outros. Então começaram a descobrir aí a questão dos planetas, né, que são diferentes das estrelas. Tem uma certa diferença quando você observa no céu. Enfim, começaram a observar. Então, essa ideia de que a Terra está no centro do universo e que os astros, o Sol, né, na nossa estrelinha gira em torno da gente, todos os outros astros giram em torno da gente, não é uma ideia tão equivocada na época primitiva da sociedade, certo? Mas, na Idade Média, já tinha-se a ideia de que a Terra não estava no centro do universo. Já se tinha, mas durante a Idade Média, principalmente aí, já na Idade Média Alta, na Idade Média, já quase no final da Idade Média, começou a ocorrer na Europa a caça às bruxas, né? A caça às bruxas. A caça às bruxas não era um fenômeno de perseguição. É claro que grande parte das pessoas que foram queimados vivos, né, que foram torturados, foram mulheres, por isso que a caça às bruxas e tudo mais. Mas homens também foram torturados, foram mortos também, certo? Durante a caça às bruxas na Europa, que começou aí basicamente no finalzinho da Idade Média. Nessa época, você não poderia ter um conhecimento, não poderia, como é que eu posso dizer? Não poderia ir contra as ideias da Igreja Católica, porque ela era toda poderosa até então. Então, você não poderia dizer, olha, do nada, a igreja que difundiu essa ideia do geocentrismo, né? Começou com o Ptolomeu, diz aqui, tal teoria foi realizada por Ptolomeu nos primeiros anos da era cristã e foi adotada pela Igreja Católica. Então, o Ptolomeu criou e a Igreja Católica aprofundou aí a ideia do geocentrismo, de que a Terra está no centro do universo. E que o Sol, a Lua, as estrelas, enfim, giram em torno da gente. E não é a gente que está fazendo movimentos. Enfim. E aí, você não poderia ir de contra essa ideia. Você não poderia dizer, olha, não é assim que acontece.
eu criei meu primeiro telescópio, e eu observei os astros, e eu percebi que, na verdade, a Terra não está no centro do universo. Na verdade, a Terra, ela gira, ela realiza movimentos, ela realiza um movimento em torno de si mesma, ela realiza um movimento em torno do Sol. Então, portanto, entretanto, todavia, a Terra ela não está no centro do universo. Essa teoria geocêntrica, ela é falha, ela não corresponde à realidade. E, enfim, só no século XVIII, surgiram vários cientistas que criticaram a teoria de Ptolomeu. Mas já existiam cientistas antes que criticavam a teoria, sendo que não poderia dizer nada, porque isso é queimado vivo. Não poderia, era uma blasfêmia gigantesca você ir contra a ideia da igreja. Então, no século XVIII, surgiu aí, de fato, a teoria heliocêntrica, que foi criada por Nicolau Copérnico. E ele dizia o quê? Que, na verdade, a Terra gira em torno do seu próprio eixo, e, além disso, além dela girar em torno do seu próprio eixo, fazendo um movimento de rotação, né? Que é a volta que a Terra realiza em torno do próprio eixo, formando os dias e as noites. A Terra, além de girar em torno de si mesma, do seu próprio eixo, ela também realiza aí um movimento em torno do Sol. E esse movimento do Sol, em torno do Sol, é um movimento que dá origem ao ano, né? Ao ano que a gente tem, que é um movimento de translação. Então, ele observou isso, né? Relatou para a época, até então, no século XVIII. Por quê? Porque naquela época ainda era muito complicado você divulgar uma ideia que fosse contrária a tudo que foi construído ali, que foi divulgado pelo cristianismo. Era muito complicado isso acontecer. Aí a igreja, porque eu falei tanto igreja, a cartografia e o capitalismo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como a cartografia, ela foi, já vim falando, na verdade, mas vai aprofundar. Como a cartografia, ela vem sendo aplicada em prol do capitalismo, do sistema capitalista. Primeiro que a gente já falou um pouquinho sobre as expedições marítimas, e é isso que vai dar ênfase aqui no início, ó, o capitalismo usou e abusou desse saber geográfico, pois sem ele, as expedições marítimas europeias ocorridas durante a época do capitalismo comercial ou mercantilista não teria acontecido. Por quê? Porque era necessário os navegantes terem um conhecimento sobre os mares, sobre os oceanos, e sobre as rotas que eles deveriam